Se você está de olho em dois monitores premium para o seu PC Gamer, esses são dois caras que você deve cogitar. A Dell mandou pra gente dois modelos da linha Alienware com telas e especificações focadas no público gamer. Porém, o público gamer é um pouquinho mais diverso do que só o público gamer. Então nós temos duas telas com características bem diferentes. Nós temos modelos que atacam nichos diferentes e também usos diferentes. Então no vídeo de hoje a gente vai abrir esses caras, tirar da caixa e mostrar pra vocês. Os dois modelos que a gente vai descaixar hoje são o AW2523HF e este aqui é o AW2724DM. Temos aqui uma tela de 24 polegadas e meia e outro modelo com uma tela de 27 polegadas. São dois displays que têm características essenciais que a gente quer em um monitor para você jogar. Todos eles têm altas taxas de atualização, têm tempos de resposta baixos e um conjunto de recursos que eu vou mostrando para vocês ao longo do vídeo, que tornam o seu gameplay mais confortável, mas também tem algumas especificidades entre cada um deles. Então nós vamos tirar eles das caixas, mostrar o que tem dentro das caixas de cada um deles e como é o processo de montar essas telas aqui. Dentro da caixa nós vamos encontrar dois cabos DisplayPort. Um usa o conector DisplayPort tradicional nas duas pontas, enquanto o outro vai trazer um conector típico do DisplayPort em uma das pontas e você vai ligar no monitor, enquanto a outra ponta vai trazer um conector USB do tipo C. Então isso facilita bastante você conectar dispositivos como, por exemplo, um tablet, um smartphone ou até alguns notebooks mais compactos que têm usado essa conexão. Você liga fácil nessas telas. O AW2724DM traz duas portas DisplayPort 1.4, enquanto que o AW2523HF ele tem uma porta DisplayPort. Além do DisplayPort, esses monitores também possuem conexões HDMI. E aqui vem um detalhe importante. Os dois monitores já trazem um HDMI pronto para larguras de banda mais altas. Isso importa porque se você tem um PlayStation 5 ou, por exemplo, um Xbox da série S ou série X, isso quer dizer que ambos esses monitores desse vídeo vão trazer suporte a todos os recursos principais que foram introduzidos nessa geração nova de videogames. Então vai ter suporte HDR, vai ter suporte às altas taxas de atualização de 120 Hz e você também vai poder operar com tecnologias como VRR, tudo através do HDMI. A gente já tem um vídeo no canal explicando para vocês o VRR, que é a capacidade do monitor de atualizar a taxa de quadros junto com a variação da taxa de quadros do videogame. O videogame pode ficar variando qual é a taxa de quadros que ele é capaz de criar, sem você precisar ficar travando em valores como 30 ou 60 quadros por segundo no seu gameplay. Então o videogame vai lá, gera o máximo de quadros que ele consegue e a tela vai lá e se adapta e exibe eles corretamente no mesmo ritmo que o videogame está criando esses novos frames. O AW2724DM possui uma porta HDMI, enquanto que o AW2523HF vai trazer duas portas. Outro cabo que vocês vão achar é um cabo USB. Ele serve para tornar funcionais as portas USB que existem nos dois monitores. O AW2724DM traz duas portas adicionais, enquanto que o AW2523HF vai trazer um total de 4 dessas portas para você conectar seus dispositivos. Elas servem para você poder ligar uma série de periféricos, como por exemplo teclado, mouses, HDs ou até SSDs externos, para você poder fazer suas cópias ou conectar esses dispositivos de forma muito mais prática. E dependendo de onde está o seu desktop, pode ser que essas portas estejam num lugar de difícil acesso, ou pode ser que as portas de alta velocidade do seu computador estejam em um lugar que seja muito difícil de você conectar. Fica ainda tudo pior se você pensar que vários desses periféricos às vezes têm uns cabos USBs bem curtinhos. Então ao invés de você ter que fazer todo esse jogo para alcançar essas portas, você vai ter um acesso direto e rápido aqui, bem próximo de você no seu monitor. Tudo isso com suporte à velocidade do USB 3.2, que pode chegar até 5 gigabits por segundo de transferência. Outra facilidade que você tem, nesse caso aqui no AW25, é que ele tem uma porta P2 para fone de ouvido. Ela está posicionada bem aqui na parte da frente, embaixo da tela. Isso é uma ótima pedida, especialmente para quem tem um fone com cabo muito curto ou não quer o cabo passando por muito da sua mesa para chegar até o computador. Primeira tela montada, vamos para a montagem do segundo monitor. Telas montadas com sucesso e algo que eu gosto bastante na montagem desses monitores da Alienware é que esse processo é bem rápido e também ele é bem fácil. Isso porque você não precisa de nenhuma chave de fenda ou alguma ferramenta adicional. Você faz a montagem toda só com as suas mãos. O único parafuso que eu preciso encaixar para essa montagem acontecer, ele fica na parte de baixo e tem um acabamento que possibilita eu fazer esse encaixe sem a necessidade de uma chave de fenda. Então, você não vai precisar de nenhuma ferramenta específica
é só montar e tá aqui prontinho. Agora, como vocês podem ver lado a lado, o AW27 é um pouquinho maior. Inclusive, vocês têm uma pista do tamanho dos displays desses monitores da Alienware no próprio nome deles. Os dois primeiros dígitos indicam o tamanho do display. Então, o AW2523HF ele tem 24 polegadas e meia, enquanto que o AW2724DM ele é um monitor de 27 polegadas. Ou seja, como vocês podem ver, ele tem um porte um pouquinho maior. Os objetivos de cada um são um pouquinho diferentes. O AW25 é o cara com foco 100% em performance. Quem está de olho, né, nesse monitor está procurando games em alto desempenho e esportes, esse tipo de uso que ela está buscando. Já o AW27, esse aqui é um cara um pouco mais versátil. Ele bate com os dois pés. Ele tem características para você jogar games competitivos e ter uma boa experiência e bastante fluidez nos seus games, mas ele também traz alguns outros recursos para outros tipos de uso. Então por isso que ele tem, por exemplo, uma resolução um pouco maior de tela, tem um display um pouco maior e outras características que a gente já vai listar daqui a pouco. Antes de irmos para o gameplay, alguns detalhes do design e de ajustes desses dois modelos. Então vamos começar aqui com o AW25. Ele tem um ajuste aqui de altura. Você também tem ajustes de inclinação, então você pode melhorar aqui o seu ângulo de visão, aqui no eixo vertical, e também pode mexer no eixo horizontal, reposicionar um pouquinho a tela, dependendo da sua posição na mesa ou em relação à tela, você pode girar um pouquinho. Você também tem a opção de usar o AW25 na posição vertical, fazendo aí a rotação de 90 graus para os dois lados. Falando nisso, enquanto eu mexo ele, talvez vocês já estejam percebendo que ele tem um acabamento fosco. Então, nós temos várias luzes do estúdio viradas contra a tela e vocês veem que não está formando o desenho dessas luzes claramente para vocês. Isso é porque esse acabamento fosco evita esse incômodo visual, né? Você ter coisas refletidas na sua tela, você consegue usar ela de forma confortável, mesmo em ambientes muito iluminados, não vai ficar distraindo você do conteúdo ou do game que você está consumindo no monitor. Outro detalhe que é maneiro aqui no design do AW25 é essa alcinha aqui, acoplada na lateral. Você consegue puxar ela e também guardar com bastante facilidade. Ela é bem conveniente para você deixar o seu fone de ouvido. Então, quando você não está jogando, você tem um headset, você pode deixar ele guardadinho aqui na lateral da tela, ao invés de deixar jogado pela mesa. É especialmente interessante para quem tem fones com fio, né? Não vai ficar o fio largado aqui em cima do seu teclado, você guarda aqui bonitinho atrás da tela. No nosso caso aqui o fone é sem fio, ainda assim vê como fica também. É uma boa pedida para organizar, deixar sua mesa bem organizada quando você não está jogando. E quando você está jogando, você não precisa dela, é só guardar que ela é retrátil. Agora olhando para os ajustes do AW27. Ele também conta com os ajustes de altura, você consegue aqui mudar a posição dele, você também pode mudar os ângulos tanto nesse eixo horizontal aqui para reposicionar em relação a você, quanto também o ângulo aqui de inclinação para melhorar o seu ângulo de visão em relação à tela. Ele também faz o giro de 90 graus, ou seja, dá para usar ele nessa posição aqui em pé, como uma tela secundária para a galera que faz programação ou para visualizar melhor timelines. Dependendo aí qual é o seu uso no dia a dia, ou uso profissional, pode ser que essa posição aqui seja mais interessante para usar essa tela, para usos que vão além do que necessariamente só jogar. Montagem finalizada dessas telas, vamos começar a jogar com elas. Vou trazer um pouquinho mais da experiência e detalhes de cada um desses modelos nesse nosso gameplay. E vamos começar com esse baixinho aqui. Começando então com a AW2523HF, esse é o cara da performance. Seu diferencial é que essa é uma tela de 360 Hz, com tempo de resposta inferior a 1 milissegundo. Ela pode chegar a meio milissegundo no padrão Gray to Gray, que é aquela troca de cores entre um cinza numa cor mais clara e um cinza numa cor mais escura. Ele faz essa troca de pixel muito rápida, então é uma tela para o gamer que quer simplesmente ter o melhor monitor para vencer. O foco dele é performance. Esse monitor aqui vai entregar 360 quadros por segundo, então isso quer dizer que você tem um novo frame a cada 2.7 milissegundos. Isso é uma troca de pixel na sua frente acontecendo de uma forma muito rápida, para você ter o máximo de informação no menor tempo possível e com o máximo de fluidez. Você tem muitos quadros sendo gerados, então as coisas se movem com muita claridade na sua frente e é mais fácil de você acertar a hora certa de dar aquele clique crítico para vencer uma partida. Então, comentando da experiência de uso, então além do suporte para fones de ouvido, que nós já mencionamos, que já está aqui em uso, outra coisa que dá para ver bem em ação são as conexões USB aqui na parte de baixo da tela. Até para teclado e mouse sem fio elas acabam sendo úteis, porque quando a gente coloca um receptor sem fio aqui, ele fica na posição ótima para você ter o máximo de eficiência de comunicação com seus periféricos. Alguns mouses e alguns teclados de alta performance, eles só funcionam bem se você tem o mouse desobstruído em relação
ao receptor. Então aqui a gente tem um cenário ideal para o uso desse tipo de periférico, porque vê como eles estão bem posicionados um em relação ao outro, não tem nada obstruindo a comunicação entre esses dois componentes. E agora falando do porte dessa tela, talvez a galera esteja pensando aqui, pô, é um monitor premium, mas a resolução é Full HD, não parece muita coisa na era do 4K, e a tela é compacta, é pequenininha, só com 24 polegadas. Aqui vem a especificidade desse monitor. Ele tem uma taxa de atualização de 360 Hz, o tempo de resposta é de meio milissegundo, ele é dimensionado para os jogadores que querem jogar de forma competitiva. E se você vê as partidas profissionais, essa galera tem um jeito de usar a tela um pouquinho diferente. A primeira coisa é que a resolução é lá no chão, então uma galera que joga muitas vezes configura até em HD o seu gameplay. Isso é justamente para você ter, primeiro, o máximo de quadros por segundo possível feitos pela sua placa de vídeo, você quer realmente só performance. O segundo motivo é que os pixels ficam maiores, isso dá até uma ajuda na hora de você acertar alguns adversários na sua tela, por exemplo. Então é realmente a configuração que a galera pro player usa, eles não vão subir muito a resolução do seu gameplay. A segunda é que a tela é compacta porque você vai jogar um pouquinho mais próximo dela. Na real, bem mais próximo dela. Então se você assiste a galera profissional jogando, você vai ver que muitas vezes eles meio que colam o nariz aqui no monitor e, em nome da minha sanidade, não é como eu jogo, mas vocês vão ver que essa postura muito próximo da tela é como muitos deles jogam, e quando você fica assim, colado no monitor, você começa a entender porque que ele tem 24 polegadas. Para um posicionamento tão próximo assim como eu estou agora, se a tela fosse maior ia ser um problema. Então ela está bem no tamanho de alguém que joga bem próximo do monitor, e um último detalhe que eu acho legal destacar é a base dela, que tem um formato hexagonal. Então alguns monitores vão trazer aquelas hastes que tem como se fossem duas pontas vindo aqui pela mesa, essas atrapalham para alguns posicionamentos que a galera que joga muito próximo da tela vai fazer. Então quando você tem esse formato, essa adaptação hexagonal, é bem importante para você poder também aproximar os seus periféricos, que muitas vezes a galera vai dar essa inclinada aqui no teclado e no mouse justamente para poder jogar bem próximo da tela. Então você vê que isso aqui está tudo dimensionado e pensado para quem vai jogar nessa postura muito próxima e para quem vai ter um foco extremo e bem claro nos seus gameplays. Ele quer vencer as suas partidas. E nesse contexto também fica claro porque faz todo sentido ele ter uma taxa de atualização de 360 Hz. Aqui eu vou dar um exemplo bem simples para você ter uma ideia do que é essa fluidez que a gente está falando aqui. Como um exemplo simples, vamos só mexer aqui a janela da própria Steam para vocês verem isso. Mas uma hora ela está rodando numa tela 60 Hz, que é a configuração mais tradicional dos monitores. Se mudamos para 360 Hz, que é o que essa tela consegue entregar, fica óbvio no lado a lado, especialmente em câmera lenta, como a gente tem muito mais informação e fluidez. O comparativo aqui é um bom exemplo. Ele usa de referência uma tela de 240 Hz, ou seja, na tela de 360 Hz essa vantagem vai ser ainda maior. Eu consigo acompanhar com muito mais precisão o movimento de outro jogador que eu estou enfrentando, quando eu estou em uma tela mais rápida. Eu também vou ter informação muito mais cedo de alguém saindo por trás de um pilar, por exemplo, porque com poucos milissegundos eu já começo a ter quadros em que essa pessoa aparece. Tem essas informações com uma frequência muito mais alta e com mais antecedência, se eu comparo uma tela de alta taxa de atualização versus uma tela de performance menor. Outro recurso bem importante que a gente já está usando aqui nessa nossa configuração é o Adaptive Sync. É tecnologia compatível com múltiplas placas de vídeo e que evita o problema do tearing. É aquele defeito visual que aparece na tela, que parece que ela está rasgada no meio, e é um problema de sincronização entre a criação dos quadros do computador e a taxa de atualização do monitor. Então essa tecnologia é bem semelhante ao VRR dos consoles da nova geração, que você também vai ter disponível se você ligar um Xbox Series ou um PlayStation 5 nesse monitor aqui, e também está disponível no AW27. Essas telas são compatíveis com a atualização variável dos consoles. Também você vai poder usar as tecnologias como o FreeSync da AMD, o G-Sync da NVIDIA e qualquer placa de vídeo compatível com o Adaptive Sync. E antes de a gente começar o nosso gameplay, vamos dar uma navegada um pouquinho pelo HUD de configuração desse monitor. Você acessa tudo isso através de um botão no formato de joystick, bem acessível, bem tranquilo de usar aqui na parte de baixo. Apertando ele, a gente tem acesso à parte de configuração e dá para navegar por alguns ajustes desse monitor. Então já nessa primeira interface a gente já tem algumas configurações sendo mostradas na tela inicial. Então eu sei o preset que está habilitado, se a gente está usando HDR, o tempo de resposta que está configurado, e logo abaixo temos uma outra interface.
Nessa aqui nós temos algumas configurações rápidas, então brilho e contraste, qual é a entrada de vídeo que a gente está usando, alguns presets, algumas configurações mais básicas já podem ser feitas aqui. Mas se eu empurro o analógico para cima, eu tenho as configurações completas, então eu consigo mexer com mais detalhe as configurações avançadas e eu vou destacar uma delas aqui para vocês. Então, descendo aqui, nós temos o Alien Vision. Ele tem filtros pré-definidos que podem melhorar o seu desempenho no gameplay. Então, nós temos, por exemplo, o primeiro deles é o Night Vision, que quando você habilita, vai perceber que ele vai puxar mais os contrastes e a luminosidade para tornar mais visível pontos mais escuros da tela. Aqui para você ter uma vantagem em cenas mais escuras, conseguir pegar mesmo detalhes que não eram visíveis antes. O Clear Vision tem a função de aumentar a nitidez e tornar visível objetos que estão dentro de coisas como, por exemplo, fumaça ou neblina. Então tem mais chance de você conseguir visualizar alguma coisa com esse aumento de contraste aqui. Aumenta suas chances de conseguir dar o clique certo. O Chroma Vision lembra um pouquinho até a visão do Predador no filme Aliens vs Predador. Ele puxa o matiz de cores de uma forma que destaca alguns elementos da tela. Então aumenta a chance de você ver alguns adversários, alguns detalhes que você não veria no modo tradicional. Você tem uns contrastes mais elevados, habilitando esse modo Chroma. E por fim, o modo Crosshair, ele vai habilitar uma mira no centro da sua tela, de forma a, se você tem algum game que não tem esse recurso o tempo todo, você tem sempre uma referência de onde está o centro da sua tela e assim você consegue dar um clique sem necessariamente ter que habilitar esse recurso, ou se ele não estiver disponível no jogo, é um jeito de você ter ele. Sim, tem umas ajudas que são bem roubadas aqui, mas não precisa ficar com medo que vai tomar algum ban ou algo do tipo. Esses efeitos são processados pelo próprio monitor, então o jogo não vai detectar tudo isso aqui que eu mostrei para vocês como sendo uma trapaça ou algo rodando no seu sistema operacional ou no próprio game. Roda direto na tela e não é detectado pelo sistema anti-trapaça ou servidores do seu game. Esses ajustes que eu mostrei para você, eles estão disponíveis aqui no AW25, mas eles também estão presentes lá no AW27. Agora, hora de a gente jogar. E tem um recurso muito importante nessa tela do AW2523HF. A tecnologia desse display é chamada de Fast IPS. Ela tem aquelas características que a gente quer num bom monitor IPS, então, por exemplo, tem aqueles ótimos ângulos de visão, independente de onde eu olho, a imagem sempre vai ter um bom nível de qualidade, não vai perder qualidade de cor, não vai perder contrastes, e tudo isso com uma velocidade bastante rápida de atualização no tempo de resposta dos pixels da tela. É uma característica dos monitores IPS, esse tipo de recurso. E essas características dessa tecnologia são importantes para resolver um defeito que incomoda muito os gamers, que é o Ghost. Esse é um defeito visual causado pela lentidão na hora da troca da cor dos pixels, então ele cria um efeito meio que fantasma atrás dos objetos que estão em movimento na tela. O resultado é um efeito meio borrado, então fica mais difícil de você ver com nitidez os objetos que estão se movimentando na tela, especialmente se eles se mexem muito rápido. Como dá para ver nos nossos testes com o UFO, ele desloca um alien pela tela para ver se vai formar esse rastro atrás. É uma ferramenta aí bem popular para você testar o problema do ghosting. Nós temos uma imagem bem clara no AW2523HF. E o que isso vai fazer é uma diferença grande nos seus gameplays, especialmente quando a coisa ficar muito frenética e também nos seus gameplays competitivos. Mas chega de papo, vamos lá jogar e ver como fica a experiência. Bom, a próxima tela já está montada aqui, então vamos experimentar um pouquinho do AW2724DM. A principal diferença que vocês já vão ver é que eu vou jogar um pouquinho mais afastado dessa tela. É que agora o display é maior, nós temos uma tela de 27 polegadas, o que, na minha opinião, é um bom porte de tela. Gosto desse tamanho de display. Outra coisa que eu gosto bastante nessa configuração de 27 polegadas é a resolução Quad HD, que ela tem uma densidade de pixels bastante boa. Então você vai ver que as interfaces todos, né, os detalhes do que está na tela, elas têm um bom nível de clareza, justamente porque tem uma boa densidade de pixels aqui. Então, o que muda em relação ao W25 é que aquele monitor, o foco era 100% em jogar em alta performance. Já nesse aqui, eu ainda posso jogar em boa qualidade. E ele tem uma tela de 165 Hz de taxa de atualização, o tempo de resposta é de 1 milissegundo, ou seja, as características que tornam o gameplay fluido e confortável ainda estão aqui. Mas a diferença é que quando eu não estou jogando, essa tela também é bem versátil para outros usos que vão além da jogatina. Então com essa tela aqui eu consigo, por exemplo,
abrir sites com muita área para você ver as informações e eu consigo inclusive vir aqui, abrir uma segunda tela e ver que tem bastante informação nas duas telas. Eu tenho bastante nitidez em todos os elementos, eu consigo ler claramente até os menores textos, porque tem uma grande quantidade de pixels mesmo para os caracteres menores que estão aparecendo aqui. Eu também poderia usar algum aplicativo de edição de vídeo. Aqui tem bastante área de trabalho para fazer coisas que vão além dos jogos. Quando eu quiser usar essa tela para trabalhar, ou mesmo o consumo de multimídias, eu vou poder jogar, por exemplo, aqui um jogo single player, quando eu não estou precisando das altas taxas de atualização. Eu também posso aproveitar essa alta definição para ter uma imagem muito mais bonita e um gameplay muito mais imersivo, com uma parte visual muito mais aprimorada. Inclusive, esse é um diferencial importante quando eu coloco o AW27 do lado do AW25. Então, essa tela possui a tecnologia VESA do HDR600 e a calibração de cor é mais precisa, então ela atende a 95% do espectro no padrão DCI-P3. Então, para quem trabalha com recursos gráficos, com impressão, ou alguém que depende de precisão de cor, esse é um recurso que você deve ficar de olho e essa tela entrega muita qualidade nesses aspectos. A interface de configuração é bem parecida com a AW25, mas eu vou destacar só uma coisinha. O AW27 ele tem um recurso de overclock. Sim, ele pode fazer algo semelhante ao que a gente faz com componentes como processadores ou placas de vídeo. A lógica é a mesma. Por padrão, essa tela opera a 165 Hz, mas quando eu abro a configuração, dá pra gente mexer nisso. Então eu abro o menu de configurações, avanço aqui e eu posso vir na parte de overclock e tenho duas outras configurações. Então por padrão ele funciona em 165, mas eu posso aumentar para 180 Hz. A tela vai reiniciar e agora a gente tem essa capacidade disponível. Eu posso vir nas configurações e agora, além dos 165, surge a opção aqui ó, dos 180 Hz. Cliquei e agora a tela está atualizando a 180 Hz. Claro, eu fiquei mal acostumado porque eu acabei de jogar com uma tela de 360 Hz, mas a gente ainda está falando de uma tela que é 3 vezes mais rápida que uma tela tradicional que operava ali na faixa dos 60 Hz. Então a gente tem um novo quadro sendo exibido para a gente a cada 5 milissegundos. Então esse é o ponto alto da AW27. Ele não chega ao nível de desempenho do AW25, mas em contrapartida ele é eficiente tanto nos games, porque ainda tem especificações avançadas para esse tipo de uso, mas ele também entrega muito bem outros usos, como consumo de conteúdo com alta qualidade, com as cores e contrastes do HDR600, e ele também tem a precisão de cor muito elevada para alguns trabalhos da parte gráfica você ter as cores precisas exatamente como vai sair depois na impressão ou em outras telas que outras pessoas vão consumir o que você desenvolveu. E também uma área de tela com display muito maior, uma resolução muito mais alta, para você poder trabalhar com múltiplas janelas e com várias coisas ao mesmo tempo de forma eficiente. Outro diferencial maneiro, dependendo de como você vai montar o seu setup, é que esse monitor conta com um sistema de LEDs customizáveis na parte de trás. Então você também tem um design diferenciado e pode inclusive escolher qual é a cor do sistema de iluminação na parte de trás. Mas vamos lá, chega de teoria, hora de a gente jogar um pouquinho com a AW27. Para fechar essa visão geral desses dois monitores, mais uma informação relevante. Quando você compra uma tela como essas duas, você está fazendo um investimento. Você está comprando uma tela que você pretende usar por vários anos. E aí a Dell tem um diferencial bem importante. Esses dois modelos contam com a garantia de 3 anos, que é um período bem acima que a gente costuma ver de outros fabricantes e também de outros lojistas. Você também tem um recurso chamado troca de painel premium. E como ele funciona? Se você tem um defeito no seu display, nós estamos falando de, sei lá, somente um subpixel, por exemplo, apresentar o defeito chamado de subpixel brilhante, que é aquele pontinho que dá um problema no pixel e você vê um brilho constante, uma cor clara, ou seja, incomoda muito. Basta você ter um desses defeitos para você já ter a troca do seu painel completa. Então, às vezes o pessoal fica bem preocupado com aquele defeitinho aqui ou ali em algum pixel da sua tela recém-comprada, ela acabou de chegar e se ela apresentar esse defeito, você não precisa se preocupar, você pode acionar essa garantia e ter o seu produto trocado por um novo 100% sem nenhum problema. Bom, galera, essa é a minha visão geral dessas duas telas da Alienware. É curioso como a gente acha que o mercado gamer é um nicho, mas existem nichos dentro do nicho. Esses são dois displays que são gamers, ambos atendem às características que a gente busca numa boa tela para jogar, mas cada um deles tem as suas especificidades e as suas especialidades. Esse carinha aqui é o focado 100% em games, 100% em performance, todo o seu design e todas as suas configurações pensadas
para a galera que está jogando em alta performance, que está focando em esports. Enquanto que o AW27 muda um pouquinho as configurações, traz um display maior, traz outras características, mas o foco dele é, ao mesmo tempo, ainda entregar uma boa experiência em games, porém, quando você não está jogando, ele também consegue entregar uma boa experiência. Para mais vídeos e testes aqui no Adrenaline é só assinar o canal e ativar o sininho, que daí vocês vão saber quando sair algum vídeo novo por aqui, seja sobre monitor, games, hardware ou todas essas coisas que a gente testa por aqui. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!